Doutor, quando eu sei que estou com a hérnia de disco? Eu sou o Fábio Araújo Fernandes, médico ortopedista, e bem-vindo a mais um vídeo em nosso canal. Antes de discutirmos sobre a hérnia de disco e os seus sintomas, é importante entender o que é o disco intervertebral. Então, essa estrutura, o disco, ele fica numa situação entre dois corpos vertebrais, ou seja, entre os ossos da coluna, e o disco funciona como um amortecedor, absorvendo cargas depositadas na coluna e também favorecendo a amplitude de movimento de cada segmento da coluna. Quando esse disco ele é sobrecarregado, ele sofre um processo degenerativo e ele pode sofrer um dano na sua região mais externa, como se fosse na casca dele, e o conteúdo do disco, ele é mais gelatinoso, pode migrar por essa ruptura na casca, que é o anel fibroso, e esse fragmento herniado pode comprimir algum nervo, alguma raiz nervosa, ou até mesmo a medula, gerando sintomas no paciente. E quais são esses sintomas? O paciente pode sentir dor nas costas ou no pescoço, depende da região que o disco foi acometido. Ele também pode sentir formigamento, se esse nervo comprimido for na coluna lombar, os nervos que saem das costas descem para o pé. Então a compressão de uma raiz nervosa na coluna gera um sintoma neurológico no membro. E esse sintoma pode ser dor em alguma região, pode ser formigamento em alguma região da perna e até mesmo perda de força. O paciente sente fraqueza ou tem dificuldade para caminhar e até mesmo tropeça com mais frequência. Então, esses são alguns sintomas que podem ser causados por uma hérnia de disco. E como que funciona o tratamento da hérnia de disco? Depende muito do tamanho da hérnia, da localização dessa hérnia e do grau de compressão que ela está exercendo nessas estruturas nobres que são os nervos. Então, o médico ortopedista especialista tem que avaliar o seu caso de forma individualizada e personalizada para colher exatamente a quantidade de dor que você está sentindo, quanto isso está impactando na sua vida. Também realizar exames de imagem para ter precisão na localização, posição, tamanho dessa hérnia e também, dessa forma, ele fecha um diagnóstico e propõe um tratamento personalizado. Os tratamentos variam desde remédios por boca, terapias de fortalecimento muscular, como a fisioterapia, alongamentos, também podemos utilizar alguns aparelhos com tecnologias avançadas para ajudar a dar conforto para o paciente, como terapia por onda de choque, até mesmo laser de alta intensidade. Em casos um pouco mais moderados, também conseguimos entrar com agulha na coluna e depositar remédios de forma precisa, bem no local doente, para tentar minimizar os sintomas. Hoje em dia contamos com a tecnologia também de radiofrequência e conseguimos posicionar uma agulha na região doente e fazer uma ablação, queimar o nervinho sensitivo que está transmitindo essa dor para o paciente. Então é possível aliviar os sintomas dessa forma para casos bem selecionados, e em casos mais extremos, onde existe uma compressão neurológica grande e visível, conseguimos fazer descompressões, ou seja, liberar esses nervos que estão apertados. E hoje em dia uma arma importante são as endoscopias de coluna, que é a videocirurgia. Conseguimos por um orifício pequeno de 7 milímetros penetrar com a câmera na região acometida e fazer liberações dependendo da estrutura que for necessária ser liberada. Então, se você sofre de algum desses sintomas, não deixe sua doença progredir. Procure um profissional especialista, ele vai avaliar e fazer um tratamento precoce, evitando que sua doença progrida. Se vocês têm mais curiosidades sobre esse tema e dúvidas, deixe nos comentários e não esqueça de dar um like nesse vídeo. Um abraço.